Muito bem-vinda, Juliana Dalpiva, jornalista, colunista do UOL, que está lançando o livro O Negócio do Jair, que a gente vai falar aqui sobre este lançamento. Bem-vinda, tudo bem, Juliana? Tudo bom, Dri, Rovai, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Não só o livro, né, Ju? Você também está lançando o podcast, né? É que assim, eu não sou da geração podcast, eu preciso confessar para você. Ele gosta do livro e do livro no papel ainda. Tem para todos os gostos. Temos para quem quer ler, temos para quem quer ouvir. Então, o podcast é uma descoberta, eu acho, assim, e de fato ele tem mais audiência, numa audiência mais jovem, vamos dizer assim, mais novinha. Eu confesso que foi o meu irmão mais novo, caçula, que também começou a me fazer ouvir podcasts, e aí depois eu fui fazer, porque eu gostei muito do formato. Acho que a gente dá vida para as pessoas ali de um jeito um pouco diferente do texto, né? Em que elas próprias falam. Enfim, foi isso também que me animou de fazer a primeira temporada, porque eu era o tempo todo contando como essas pessoas eram, mas sempre achei que os áudios delas eram muito reveladores sobre a personalidade, a atenção, né? Então, o podcast traz um outro olhar, enfim, um outro contato também para o ouvinte. Agora você já me deixou curioso, porque quer dizer que os áudios estão lá. Isso é muito legal. E olha só, tem a capa do livro aqui, para quem ainda não leu, não comprou, O Negócio do Jair, a história proibida do clã Bolsonaro, editora Zahar. Então, eu queria fazer a primeira pergunta, pedindo para você contar um pouco como se deu todo esse processo desse jornalismo investigativo, que você está há anos, né, nessa família, né, investigando isso. Como que se deu esse processo? Até é legal falar sobre o primeiro encontro no livro, você narra isso também com o Jair, com o Bolsonaro. O soco no Randolph Rodrigues. Eu sou, assim, a minha tradição, a minha história profissional é de uma repórter de direitos humanos, né? Eu me dediquei muito a essa área, então, no início, assim, sobretudo na minha carreira, eu cobri muito crimes relacionados à ditadura. E me especializei em tentar entrevistar militares que participaram da repressão. Por causa disso, eu acabei conhecendo pessoas que conheciam Bolsonaro. E o próprio, né? No livro tem esse relato de 2013, setembro de 2013, eu estava fazendo uma matéria com um colega do Globo, na época eu trabalhava no Globo, com o Chico Otávio, e a gente estava indo ao Clube da Aeronáutica, no centro do Rio, entrevistar um militar, e no caminho a gente esbarrou com o Bolsonaro literalmente no meio do caminho, assim, a poucos metros do clube. E aí paramos, cumprimentamos, conversamos ali rapidinho, e aí, enfim, ele até, eu me lembro que me marcou muito isso, assim, a gente falou muito abertamente, né, o que a gente estava fazendo, investigando o desaparecimento do Stuart Angel. E aí ele não fez nenhuma, assim, crítica, objeção, nada, não chamou a gente comunista, esquerdista, essas coisas, né, que geralmente ele fala em relação à imprensa, ainda mais nessa área de cobertura. E aí eu até me guardei aquilo, nossa, tem um pouco de personagem em torno da pessoa que vai para os holofotes falar outra coisa muito diferente, me surpreendeu. E aí, alguns dias depois disso, teve a visita da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro ao antigo quartel onde funcionava o DOI-CODE, né, que é enfim, super conhecido por ter sido um lugar que, né, onde vários presos políticos foram torturados e também, né, uma quantidade muito grande morreu torturada ali dentro. Eu não estava cobrindo a entrada da Comissão da Verdade. Horas depois, eu estava com uma pessoa, enfim, que eu prefiro preservar ali ela, para quem ele ligou para conversar e contar sobre o episódio em que ele, enfim, o Randolph estavam entrando, e aí o Randolph disse que ele deu um soco nele, e aí ele liga para contar sobre isso, e aos berros no telefone, e fala, né, ganhei 400 mil votos com aquela cena hoje,
E eu lembro que me chamou muito a atenção na ocasião. Eu falei assim, nossa, né? Tudo muito calculado para aparecer mediaticamente. Então, assim, mas essa é a história do Jair Bolsonaro. Só que naquela época, e eu acho que essa é a questão em torno dele com a imprensa e, sobretudo, o governo, ele não era um player do jogo, né? Ele não dava as cartas, ele não tinha uma importância política, não tinha poder, sobretudo. Então, ele sempre ficou relegado no segundo plano, terceiro, quarto, até, sei lá, quinto. Ele não era importante para o jogo político. Então, ele tinha menos cobertura do pessoal que cobre Brasília, né, o Congresso, sobretudo. O Bolsonaro aparecia em entrevistas polêmicas com falas de cunho racista, machista, homofóbico, enfim, entre outros. E quando ele se candidata, em 2018... para mim, e eu acho que, enfim, sobretudo para quem começou a cobrir aquela ascensão, né? Ou quando o Lula é preso, o Bolsonaro imediatamente vai liderar a pesquisa. O Lula sai do jogo, que era quem liderava, e o Bolsonaro começa a liderar a pesquisa. O que tinha ali meio que analistas que falavam que eventualmente ele iria, sei lá, né, desidratar, iria perder. E aí não, ele cresce a ponto de fazer quase 45% dos votos no primeiro turno e ganha efetivamente a eleição. Só que lá no começo, assim, sei lá, abril, março, quando você não via essa certeza ainda sobre essa vitória, mas você via ele ali, sobretudo depois da prisão do ex-presidente Lula, crescer. O que estava apresentado? Um candidato que, apesar de estar na vida pública há 30 anos, era alguém que estava fazendo uma campanha completamente diferente do que a gente está acostumado a cobrir campanhas, né? É sem um marqueteiro famoso, é sem dinheiro, é sem os maiores partidos do Congresso por trás apoiando, e também com, assim, nos meus primeiros contatos, retomando os contatos que eu tinha da época de cobrir a ditadura, eu já ouvia a história, sabe, sobre como é que eles iam fazer. Não, a gente não vai contratar marqueteiro, o que a gente vai fazer é, tem 2, 3 assessores, um no gabinete do Flávio, outro no gabinete do Carlos, um no do Eduardo, esse pessoal vai, acompanha ele, filma, depois manda pra a gente manda no WhatsApp, depois botam nas páginas na internet, e é assim, vai ser isso e tal. E aí a gente começa ali ainda, que aí começa a cruzar as histórias, né? Eu começo um pouco por ali, mas muito numa tentativa de entender o todo, quer dizer, quem é, quais são seus funcionários de gabinete, porque já tinha ali reportagens de outros colegas também da imprensa trazendo a questão do patrimônio. A Folha tinha feito uma matéria importante em janeiro de 2018, já tinha vindo à tona a história da Val do Açaí. Então eu meio que abro ali, até da minha experiência de cobrir militares, a minha aranha, que é, né, se coloca ali o Bolsonaro no meio e todas as relações. E aí vou tentando navegar nas informações dele. Só que em 2018, as pessoas tinham muito medo de falar qualquer coisa sobre o Bolsonaro. Então você procurava pessoas que conheceram ele durante muito tempo e que eventualmente não estariam assim filtradas a querer só elogiar ou enfim até contar efetivamente melhor um pouco as coisas que sabiam. E elas imediatamente recuavam, ou pediam off, ou, né, assim, simplesmente não atendiam. Então, eu disparei muitas mensagens e procurei muita gente, nada funcionou muito bem. Aí, quando ele já é eleito e vem à tona o relatório do COAF, do Queiroz, por uma matéria do Fábio Serapião, que na época estava no Estadão e agora está na Folha, que é, enfim, outro grande colega que trabalhou muito em alguns temas desse caso, aí aquela apuração de bastidor que eu vinha fazendo começa a fazer sentido, e aí, assim, a gente cobre, né, enfim, a equipe do Globo, eu, mais vários colegas, aquele nicho, aí as funcionárias de gabinete que tinham indício ali de nunca terem sido funcionários de verdade, serem funcionários fantasma, faz sentido, e aí é que eu começo a mergulhar nessa história. Eu confesso para vocês que eu nunca me preparei para ficar 4 anos cobrindo especificamente esse tema, a família, esse esquema, eu não sabia que ele era desse tamanho. Só que aí é meio que um labirinto, você entrou e eu não saí ainda, entendeu? Ô Juliana, eu queria então começar falando do labirinto, né, porque é uma matéria que explodiu aí nos últimos dias,
que é a questão dos imóveis, né? E você resgata, até separei aqui o trecho do livro, você resgata lá o início desse labirinto do negócio do Jair, que é quando o candidato disputou o primeiro cargo, né, o caso o Bolsonaro, ele declarou ser dono de um Fiat Panorama, uma moto e 2 terrenos em Resende, no interior do Rio. 2 anos depois, já eleito, o Fiat deu lugar a um Chevette e um telefone, luxo para o início da década de 90. Eu lembro bem, inclusive, eu tinha telefone alugado na época. Alugado, não que eu alugava, o da minha casa era alugado de alguém. E essa evolução patrimonial é uma coisa absurda, injustificável. Quer dizer, qualquer fiscal da Receita sabe que não dá para ele ter tudo que tem hoje. E o filho, inclusive o Flávio também, se resgata lá o ponto de partida dele, se não me engano, também tinha declarado um carro quando se elege a deputado estadual. Queria que você falasse um pouco disso aqui para a gente. Rovai, são etapas, né? Para eu chegar ali, por exemplo, quando eu falei aqui sobre entrar de cabeça nessa história, primeiro, eu tive uma primeira etapa que foi entender os funcionários de gabinete ao longo de 2019, ou seja, se era generalizado, né, aquela quantidade de gente que aparentemente era funcionário fantasma. E aí uma fonte começa a me falar sobre isso, sobre como ele tinha envolvido toda a família. Então eu primeiro vou olhar para o nepotismo, porque ele chegou a colocar 22 pessoas da própria família, entre o gabinete dele, do Carlos e do Flávio, e até do Eduardo, em certa maneira. E aí a gente enxerga lá aquela história dos 286 funcionários, 102 que tinham relações familiares. É meio que um modus operandi, quer dizer, ele bota pessoas da família ou pessoas de confiança pessoas de confiança, Juliana, com as suas famílias. Você deu uma travada, Juliana? Eu vou até te pedir, porque tem travado bastante, não está te falando. Se você sair de novo para entrar, enquanto a gente lê os superchats, porque, em geral, às vezes, quando sai, entra de novo, fica melhor. Deixa eu só ver até a minha rede. Tá. Enquanto isso, abrir e ler os superchats. Isso mesmo, que a galera pode mandar a colinha, gente. Ritmo de eleição aqui na live de hoje. O Olney Araújo, em Minas, Fernando Pimentel, 1355, Macaé Evaristo, 13130, Alexandre Silveira, 555, Calil, 55 e Lula, 13. Obrigada, Olney. Andrés Reis, Thaís, 13333, Douglas Belchior, 1375, Márcio França, 400, Haddad, 13, Lula, 13. Elisete, depois eu li Elisete. A Dione Scarpelli, Lula, França, Haddad e 2 mulheres negras. Tamiri Sampaio, 1328, e Thaís Pacheco, da Quebrada, 133333. Educação. Obrigada, Dione. Tem também, olha só quem está aqui, o Marcos Caseiro. Olha o caseirão. Querido Lênio, não esquece de gravar um videozinho para o Dr. Caseiro. Deixa eu mandar aqui para o Lênio. 13192 SAMU. Grande abraço, Marcos Caseiro, que amanhã está aqui, né, no Fórum 11h30. Rodrigo Pereira, essa subida da Tebet no Sudeste pode atrapalhar a vitória do Lula no primeiro turno? Ou ela ainda vai sofrer com o voto útil igual o Ciro? Rovai, essa pergunta é para o Rovai, hein, Rovai? Será que pode atrapalhar a vitória do Lula, essa subida da Tebet? Pode sim, porque acho que quem pode crescer com o debate é a Tebet. Mas vou falar melhor disso no Fala Rovai. Então, fique ligado que hoje tem Fala Rovai, no final do programa. Eduardo Caselato, o método dele é infalível, só que é contra o método. Olha só. Eu acho que ela não conseguiu votar, né, Juliana? Júlio Silva, novo membro chegando. Júlio, bem-vindo. Roberta Martins, no Rio de Janeiro, Chico D'Angelo, 1210, Verônica Lima, 1358, André, 133, Rodrigo Neves, 12, Lula, 13. Pessoal mandando as suas colinhas.
Caco Bock, São Paulo, 13.400, 50.33 Safatli e 13.33 Suplicy. E tem aqui Histórias para Sonhar. Federal Marina Silva, 18.18, Estadual Ju Salvete, 18.016, Senador França, 400, Governador Haddad, Presidente Lula, obrigada pelo superchat. Vamos já subir a Juliana e depois a gente continua. Oi, Ju, agora tá bem melhor. Eu troquei minha rede aqui, meu lugar, para pegar melhor o Wi-Fi. Maravilha. Legal. Mas lá, você estava contando aí da questão dos imóveis e do patrimônio. Eu te diria que, assim, eu precisei entender, né, um pouco, assim, se era generalizado, se tinha um volume de dinheiro. E aí, de fato, a gente chega a essa totalização grande de funcionários num material que ficou bem conhecido lá, que eu fiz com a equipe do Globo. E aí, ao mesmo tempo, esse contato com as fontes começa a falar sobre, olha, eles compraram muitos imóveis com dinheiro vivo. E aí, enfim, ao mesmo tempo estou eu lá fazendo minha apuração própria, minha investigação própria, com documento público, cartório, enfim, informação de vendedores, pessoas. E o Ministério Público do Rio de Janeiro começa a quebra o sigilo do Flávio em 2019 e começa a apurar as lavagens de dinheiro que envolvem, enfim, a história do Flávio. E aí vai convergindo, né? Então, assim, desde 2019, eu venho acompanhando essa quantidade de imóveis comprados em dinheiro vivo. E aí eu começo a entender, e aí eu faço essa linha que você fala. Uma coisa que eu achei interessante, o Bolsonaro declarou esse Fiat Panorama, os terrenos lá e o telefone, mas, assim, os terrenos, por exemplo, quando você faz pesquisa em cartório, ele nunca registrou isso. Então, assim, ele declarou, mas isso foi, assim, contrato de gaveta, sei lá, entendeu? Então, assim, formalmente, a primeira compra dele registrada é de 95, que é um apartamento no Maracanã. Onde vai morar com a Ele Cristina. já comprou também em dinheiro vivo uma parte do apartamento, não é isso? Não, esse apartamento não. Quem comprou são 2 apartamentos. Ele está separando da Rogéria. A Rogéria, que é a primeira mulher dele, sim, ela compra com 95 mil reais em dinheiro vivo. O dele foi com um cheque administrativo, mas fez parte ali do processo de separação, porque eles estavam formalmente casados ainda, então também era dele formalmente esse apartamento, só que é ela que formaliza esse negócio. E aí eu começo a gente faz uma matéria, eu e o Chico Otávio aqui, que até falei agora há pouco, sobre os imóveis, esse início dessa ascensão, porque daí eu começo a entender, quando é que foi que o Bolsonaro começou ele a criar patrimônio? Foi em 95, com esses 2 apartamentos, e daí em seguida a casa aquela de Mambucaba, que toda vez que a gente fala que eles têm mansões, ele bota a foto de Mambucaba para querer dizer, essa aqui é a minha mansão. Não é aquela que se está falando, né? A casa dele na Barra da Tijuca, no Vivendas, que é uma casa que ele compra em 2009, ela é uma casa que, enfim, não é a mansão do senador Flávio Bolsonaro em Brasília, mas para os padrões brasileiros, ela é uma casa de um condomínio, uma casa de alto padrão, não é ali um condomínio de alto luxo, mas para o padrão brasileiro, ela é uma casa bastante confortável e você avalia ela em 3 milhões de reais, se não me engano, não é isso? Por aí, hoje, né? Porque essa coisa do, claro, sabe assim, hoje. E já teria comprado com recursos não contabilizados. Você conta a história, inclusive, de alguém que fez a reforma de um funcionário negro e gay. Até seria legal, que ficou lá um tempo. Essa aí é uma anterior, até. Porque aí essa anterior, eu tô aqui, é tanta casa. Essa foi a primeira. São muitas casas. Então, a Cristina e eles ficam juntos em 98. E aí, eles vão morar nesse apartamento que eu estava falando, que é o primeiro que ele compra, o primeiro imóvel que ele compra, para ele mesmo. Em determinado momento, em 2002, eles decidem ir morar na Barra, que aí é quando eles vão finalmente cruzar o túnel, ir para a Barra da Tijuca, porque quem é do Rio sabe, né? Cruzar o túnel da Zona Norte para a Zona Sul,
a referência que eu quero dizer, porque que é a região mais rica da cidade, e a Barra aqui em Ascensão. E aí eles compram uma casa, que aí sim, uma mansão, no mesmo condomínio onde vive o Zico. É uma casa com piscina, não me lembro agora se 4 ou 5 quartos. Eu vi algumas fotos da casa. É uma casa, enfim, qualquer pessoa se impressionaria. Claro que hoje tem mansões muito mais luxuosas e tal, mas é uma mansão. E na época eles pagaram, formalmente que eles botaram no papel, foi 500 mil reais. Mas o Marcelo Nogueira, que é um ex-funcionário deles, e vai ajudar na mudança, trabalhou para eles durante vários anos. Depois que ele e a Cristina se separam, ele continua trabalhando com a própria Cristina, é uma pessoa da confiança ali da família. O Bolsonaro várias vezes, inclusive, falou do Marcelo, que é para usar o Marcelo, enfim, pela questão da sexualidade, dizer, eu não tenho preconceito com negro, com gay, porque eu tenho o Marcelão. Então, assim, ele é uma pessoa que era próxima. Aí o que o Marcelo me conta, né? Aí já para o livro, que a Cristina relatou a ele que teve um pagamento por fora e em espécie para comprar essa mansão. Ela era avaliada em quase 1 milhão quando ela foi comprada. Então, assim, eu sempre me espanto com a capacidade que a família Bolsonaro tem de conseguir negócios assim, né, sensacionais. É sempre com um super desconto, ou subavaliar, consegue pagar muito baixo do valor de avaliação, porque o valor de avaliação, que é para cálculo de TBI, ele já é um valor que muitas vezes é baixo do mercado. Então, assim, eu sempre usei, as pessoas às vezes até me criticam, recebo essa mensagem de mas está abaixo, o valor de mercado é maior. Mas eu quis ser conservadora nesse sentido. Eu sei que o valor de mercado é maior, mas o valor preciso, né, assim, para cálculo de TBI, ele é um valor que deixa a gente mais seguro e depois você é acusado de, está superestimando os valores. São valores superiores. Há um tempo atrás, Juliana, era muito mais baixo. Quer dizer, você deve usar o valor do TBI da época, né? Agora, sim, é uma equivalente, ainda é baixo, mas teve um tempo que era bizarramente mais baixo. Assim, eu lembro que... Agora, esse Marcelão e os outros funcionários fantasmas, eles pegavam pessoas, né, o CPF, né, de pessoas próximas, né, de pessoas principalmente familiares da Ana Cristina Siqueira Vale, que é a mãe do Jair Renan. Só que aí agora parece que houve um rompimento, né? E essas pessoas começaram, esse próprio Marcelão começou a denunciar, né? Falou e contou tudo aí para você. Por que houve essa? Eles não conseguiram segurar todo o esquema fechado entre eles? É muita gente, né? Dri e Rovai, sabe? Lembro de uma expressão que ficou conhecida pelo Paulo Preto, né? Não se deixa um companheiro para trás. Na beira da estrada, não se deixa. Na beira da estrada, vários companheiros ficaram para trás nessa história, sabe? Quando você olha, porque para mim foi fundamental aquela primeira etapa de entender os funcionários para poder até saber quem procurar. Então, assim, ele, por exemplo, Marcelo, foi uma pessoa que resistiu bastante no início. As primeiras vezes que eu procurei ele, ainda em 2019, ele me deu vários passaforas. Assim, não tem nada, eu trabalhei, não tem problema. O que acontece? Em determinado momento, algumas dessas pessoas, por exemplo, Marcelo, começam a entender que elas foram envolvidas dentro de um esquema, hoje acabam investigadas, acusadas de lavagem, e elas não ficaram com esse dinheiro praticamente, porque eles ficavam com uma mesada de cerca de 10% do valor total. Então, outras pessoas enriqueceram ao custo deles. E aí essas pessoas ficam numa situação muito miserável. Aí a gente está falando do Marcelo, mas no ano passado, quando eu publiquei o podcast no UOV da Secreta de Jair, a história é igualzinha em relação à Andréia, embora ela não tenha falado comigo. Ali eu consegui com outras fontes próximas a ela, mas a Andréia falava a mesma coisa na gravação que eu vi. Ela tem um determinado momento da gravação, inclusive esse trecho está publicado no episódio 4 da primeira temporada, que ela fala assim, eu não tenho carro, não tenho casa, não tenho nada. E, ao mesmo tempo, vive apavorada com a possibilidade de, eventualmente, ser presa, né? Enfim, alvo de alguma medida do judiciário. Então, assim, o Marcelo, especificamente, teve uma discussão séria com a Cristina
em agosto, julho do ano passado, porque ela mudou para Brasília e aí foi morar numa mansão que também comprou com uso de um laranja, né? Inclusive, essa matéria a gente fez, e só agora, um ano depois, que a Polícia Federal está investigando isso. E ela ficou ali enrolando ele com a questão salarial. Eles combinaram um salário, isso, né? A versão dele. E depois ela não queria pagar, com desculpa de que recém tinha mudado, gastado muito dinheiro na mansão, e daí dizendo para ele coisas do tipo: você pode continuar morando aqui. Sendo, assim, meio que, né, numa situação de trabalho que, nas palavras dele, parecia uma coisa de trabalho escravo, né, um desrespeito ele não queria ficar morando na casa dela, né, da patroa. E aí eles rompem e ele começa a contar as coisas que ele sabe, ou parte das coisas que ele sabe. A impressão que eu tenho é que ele sabe mais até, mas ele vive numa situação de vulnerabilidade também, assim. Ele tem alguma consciência de que o que ele fez é crime também, mas ele, de fato, vive numa situação de vulnerabilidade muito grande porque ele não ficou com esse dinheiro. E eu acho que o que acontece com uma outra pessoa, por exemplo, envolvida nessa história também, que é a Luísa Souza Paz, que é uma assessora do Flávio, aí já próxima do núcleo do Queiroz. Ela nunca deu entrevistas, mas ela fez uma colaboração com o Ministério Público do Rio de Janeiro, inclusive que não está anulada pela Justiça, não foi alcançada pelas decisões do STJ, em que ela confessa que devolvia cerca de 80% do salário dela mensalmente ao longo de anos para o Queiroz, e que ela nunca trabalhou, foi funcionária fantasma, e que tinha conhecimento de que outras pessoas no gabinete, assim, as filhas do Queiroz, a mulher do Queiroz, viviam nessa mesma situação. Então, assim, eu até, quando a imprensa fala suposto esquema de rachadinha, não, gente, suposto não. Tem confissão, tem prova. Não, suposto não foi. Suposto não. Já é um fato. Aconteceu. Pode falar. E aí, eu queria até perguntar, aconteceu, o Bolsonaro, acho que é o Bebiano que conta, que o Flávio Bolsonaro tomaram conhecimento antes de que isso estava sendo investigado, que podia estourar, né, que um delegado da Polícia Federal, alguma coisa assim, tinha de comunicar. Eles sabem antes de assumir isso daí, e depois eles acabam fazendo toda uma operação que envolve o ACF, a mudança de advogados. E eu queria que você dissesse assim, até onde você conseguiu apurar como eles conseguiram tapar essa panela. Porque, no fim, eles estão saindo vencedores desse processo todo, né, Juliana? Eles conseguiram interromper essas investigações, e o Flávio já vai estar no 4º ano do mandato, tranquilo, o Jair terminando seu mandato também, enfim. Como MP do Rio, se teve alguma ação dentro do MP, o que você desconfia? Eu acho que tem etapas disso, sabe? As pessoas falam muito sobre esse episódio do vazamento da Polícia Federal. Eu acho que, inclusive, conversando com gente da PF, já ouvi isso. Olha, a história que eles contam, tanto a história que o Bebiano me contou, como o Paulo Marinho deu depoimento nesse sentido, de que eles souberam, Paulo Marinho e Bebiano, já depois da eleição, quando explode o caso do Queiroz, e aí eles são acionados para tentar ajudar, num primeiro momento, a montar o esquema jurídico, e aí é relatado pelo Flávio e por um outro advogado amigo dele, que é o Vitor Granado, que eles sabiam disso, que tinha um relatório que atingiria o Queiroz e, eventualmente, o presidente Flávio. Só que essa história, como eles contam, né, muito além do que o que eles contam, não dá para avançar, se foi realmente pela PF, ou se foi pelo Ministério Público Federal, ou pela Receita, ou por onde foi. Mas uma coisa que a fontes da Polícia Federal sempre disseram foi assim: uma coisa é fato, que vazou, porque tem a exoneração, o Queiroz é exonerado, a filha do Queiroz é exonerada. Então, eles souberam, alguma coisa eles souberam. Eu tendo a acreditar que, no sentido de que, naquela época, eles confiavam a ponto de
pedir ajuda jurídica, acredito que a história que eles contaram é a história que eles sabem, né? Que alguém da Polícia Federal teria ajudado. Agora, sabe qual é a coisa que mais me chama a atenção nesse período? É a leniência do Ministério Público do Rio de Janeiro no ano de 2018. Por quê? A Lava Jato, Rio de Janeiro, estava investigando o que ia se tornar lá na frente a Operação Furna da Onça. O relatório do COAF é de janeiro de 2018. Aí, como é crime estadual, não seria crime federal, eles não tinham jurisdição para apurar, eles enviam, a Lava Jato Rio envia esse relatório ao Ministério Público do Rio. E ao longo de 2018, isso fica lá parado, nas mesas da Procuradoria-Geral de Justiça do Rio de Janeiro. Quando vem à tona pela imprensa... Quem era governador na época era o Braga Neto. Mas eu vou te dizer que assim, eu não tenho nada para te dizer. A apuração que eu tenho é em torno do Ministério Público do Rio de Janeiro porque não era o caso do Flávio, não era o único. São 22. Então, sim, todos ficaram na mesma situação, entendeu? Então, assim, eu sinceramente não tenho nada para falar sobre o Braga Neto com relação a isso. Mas sim, ficou parado naquela época, sem fazer nada. Aí eles começam a se mexer em dezembro de 2018. E aí tem várias etapas de avanço e de algum jeito assim, pausa, cautela, enfim, leniência. E aí, assim, o caso começa a avançar quando vai para a primeira instância, quando volta, porque o Flávio vai ao Supremo discutir foro, ainda em janeiro de 19. E aí o ministro Marco Aurélio, até pela decisão do Supremo de 18, dizendo que acabou o mandato, acabou o foro, manda todo mundo para a primeira instância, cumpre a decisão do Supremo. E aí devolve, é o Supremo que devolve o caso para a primeira instância. Aí na primeira instância, no grupo de investigação especializada em corrupção, o antigo GAEC, começa a avançar, é pedida a quebra de sigilo, a equipe técnica que faz avaliação, análise de dados, fez um trabalho bastante detalhado de cruzamento de dados para saber, assim, olha, boletos que foram pagos, né? E não teve saque de dinheiro nesse tempo. E ainda assim, num período extenso, 2007 a 2018, é um levantamento de dados muito grande, muito detalhado. Quem quiser ler a denúncia do senador Flávio Bolsonaro, ela está na internet, tá? Um dia ela foi sigilosa, mas a imprensa teve acesso, outros colegas, não fui eu, publicaram ela na íntegra, inclusive, na internet. Quem quiser é só procurar e dar um Google que acha, tá? Até porque estou falando isso porque semana passada a gente foi acusado de ter acesso ilegalmente aos dados da denúncia e gerou aquela decisão de censura, né, que depois foi cassada no Supremo, mas esses dados da denúncia do senador Flávio Bolsonaro, que ele quer apagar da memória das pessoas, estão na internet, na íntegra. Pode ler o documento do Ministério Público. E aí eles fazem e avançam até o ponto que chega a prisão do Queiroz, né, e já em 2020. E aí, em seguida, meses depois, vai até a denúncia, que aí já na discussão de foro é apresentada na segunda instância, mas muito pelo trabalho que foi feito pelo grupo de atuação especializada. E aí é que começa um outro momento que parece, assim, até a gente deu o último título do livro, de O Clã Contra-Ataca, né? Porque aí vem uma ofensiva jurídica imensa para discutir questões processuais. Primeiro é isso, criar foro para o Flávio, porque até então corria na primeira instância, porque o Supremo mandou para a primeira instância para cumprir a decisão que o Supremo mesmo tinha dado. Aí arruma um foro especial junto ao tribunal, né, ao órgão especial. Aí tira do juiz de primeira instância que estava deferindo todas as medidas de investigação para instruir o processo. Quebra de sigilo, operação de busca e apreensão, a própria prisão do Queiroz. Tira do juiz. No que tira do juiz, no primeiro momento, eles, ao entenderem que como eles estavam criando uma jurisprudência nova, ou seja, criando um foro, o juiz era competente quando decidiu.
ficou decidido lá na primeira instância. Então, mantém-se as decisões do juiz, mantém as provas coletadas. Aí, essa que e a própria quebra de sigilo, que também é discutida lá na primeira instância. Aí sobe tudo isso ao STJ, e aí começa a vir, né, o papel bastante importante do ministro João Otávio de Noronha, que, no momento, ele era o presidente do STJ, em julho de 2020. Ele, no plantão, dá uma decisão para dar domiciliar ao Queiroz e para a mulher do Queiroz, que estava foragida da justiça há 40 dias. Uhum. O que é assim, eu desconheço, não conheço outro caso de um foragido da justiça 40 dias que ganhou. Aliás, depois tem a viúva do capitão Adriano, mas até então a Márcia é a primeira que eu tenho conhecimento. E esse é um primeiro momento de baixar a tensão muito, porque no bastidor tinha muita especulação em torno do que a mulher do Queiroz era capaz de fazer caso ela continuasse ou fosse eventualmente presa mesmo. A família sob alta tensão e o próprio Queiroz. Aí eles conseguem o foro, conseguem botar o Queiroz em domiciliar. Aí tem uma mudança de ministros nas turmas no STJ, e o Noronha vai para a 5ª turma, que na época da Lava Jato era conhecida por Câmara de Gás, né, numa referência infeliz à maneira como, enfim, né, a Alemanha nazista, porque condenava todo mundo, né, assim, os advogados que faziam essa referência, porque não se sentiam ali recebidos os recursos, etc. Mas o Noronha vai para a turma, aí ele começa a questionar as decisões do Fischer, e ele consegue ter, na discussão da quebra de sigilo, já em fevereiro do ano passado, o voto dele é o voto revisor, é o voto vencedor. Ele pede vista, né? E aí faz esse voto revisor, e aí ele se torna o ministro prevento do caso do Flávio no STJ. Isso muda a vida do Flávio, né, no STJ. A discussão sobre a quebra de sigilo, ela é bastante sinuosa, assim, vários juristas concordam que o juiz de primeira instância tinha que ter escrito mais, tinha que ter elaborado melhor a decisão, mas falam que aquilo foi um erro mais de forma, né? Era só emitir outra decisão. Então, assim, a base jurídica que existia, então, não seria, num processo comum, assim, tão difícil assim de obter uma nova quebra de sigilo. Mas acho que a chave está aí, sabe, Rovai? Desde fevereiro de 2021, o Ministério Público do Rio de Janeiro, aí já em nova gestão, tem uma missão para continuar com esse caso, que é quebrar o sigilo do Flávio de novo. Por que não apresentou esse quebra de sigilo de novo? É a pergunta, sabe? Que é uma pergunta difícil de responder, porque dado para quebrar sigilo, tem, sabe? Base para fazer esse novo pedido existe. Pode ser que o judiciário não autorize, mas para pedir, tem. Ô Juliana, a gente, infelizmente, está chegando no final da entrevista. Eu gostaria de ficar aqui umas 2 horas contigo, mas, assim, do que nesse processo de apuração todo, assim, acho que os indícios estão absolutamente dados, como você disse, essa coisa de suposta, inclusive, é uma maneira de desqualificar o trabalho de jornalistas colegas, né, que comprovaram, como você, os crimes que estão aí claramente demonstrados. Mas conversando, imagino que você não só fez todo, você conversou com muitos juristas, muitos advogados, muitas pessoas que trabalham com investigação. O que pode acontecer com isso ainda, né? Isso pode ter novos desdobramentos? Você avalia que, a despeito de tudo que foi feito, de trancar essa investigação, ela ainda pode dar muita dor de cabeça para a família Bolsonaro? Ou você acha que isso já caixão fechado? Sem nenhuma dúvida, tem muito potencial para dar muita dor de cabeça de diferentes lados, porque tem muitos casos em aberto. Por exemplo, o próprio caso do senador Flávio, embora esteja dessa maneira como estou dizendo para você,
A impressão que eu tenho, a apuração que eu tenho também é de que é uma questão eleitoral. Só para nós. Só para a gente? Pode continuar. Pode continuar. Não querem ser, assim, a Procuradoria-Geral não quer ser vista como alguém que está interferindo no processo eleitoral. Então, assim, depois da eleição, provavelmente alguma medida pode acontecer. Mas tem também a investigação sobre o Carlos Bolsonaro, que também vem por um trabalho... ela foi aberta em decorrência de matérias que eu fiz com outros colegas na época, no Globo, algumas matérias da Folha também, que foram juntadas pela quantidade enorme de funcionários fantasmas e também pela questão de compra de imóveis com dinheiro vivo. E aí, lá tem quebra de sigilo, que está autorizada, não tem nada a ver com o Flávio, não está tudo válido, não tem nada inválido. Foi autorizado pela primeira vara criminal organizada, de crime organizado, do Rio de Janeiro. Primeira instância, Carlos Bolsonaro não tem foro. Exatamente. Entendeu? E a Ana Cristina Siqueira Vale, que é a segunda mulher do Bolsonaro, foi chefe de gabinete do Bolsonaro. E ela foi alvo da quebra também. Então, ali tem um potencial de problemas para eles muito grande. Mas a Cristina continuou fazendo compras suspeitas, né? Comprou a tal da mansão no ano passado com o uso de um laranja. Aí agora a Polícia Federal abriu uma investigação específica sobre isso. Que ela negou. Que quando que você deu... Quando a gente fez matéria ano passado, ela negou. Mas agora ela foi lá e assumiu para o TSE. É muito... Não sei não sei o que passa na cabeça dessas pessoas. E ela tem uma rivalidade com a Michelle, né? Que aliás, você revela no livro, que é uma histórica, porque a Michelle já era amante do Bolsonaro enquanto ele era casado com a Ana Cristina. Eles estavam um casamento incrível. O livro é praticamente uma biografia. E pelo que eu entendi ali no teu livro, também a Ana Cristina também já estava se relacionando com outras pessoas. Isso que é a família, Deus, propriedade, enfim. Eu achei interessante você falar isso, assim, mas só para encerrar, ainda tem algumas investigações sobre o próprio Bolsonaro que estão paradas porque o Aras acha que não pode investigar casos anteriores ao mandato, né? O que ele não poderia era denunciar e processar, mas investigar ele poderia porque a Dilma e o Temer foram. Mas, enfim, tem casos do próprio Bolsonaro também. Então, tudo isso tem potencial para depois da eleição vir à tona. Fora essa história que veio essa semana do Coronel Cid, o cartão corporativo também. Então, são vários casos que podem dar diferentes problemas. Mas aí, falando sobre esse outro aspecto, que eu acho que a gente falou bastante aqui sobre a questão da corrupção, e eu até sempre falo uma coisa que eu achei importante. Tratei das questões pessoais da família no meu livro, porque eu entendi que elas eram importantes até para a gente poder entender os negócios. A família toda está envolvida no esquema político e também nos negócios. Quem colocou a família no meio não foi você, foi ele. Exato. Mas também por uma outra coisa, que eu acho que é importante a gente falar, o que você falou sobre a questão da família tradicional. Ao longo do tempo me contaram várias dessas histórias que estão no livro. E aos poucos também apareceram documentos. E aí eu fui também compreendendo o tanto que o governo Bolsonaro queria pautar a política pública brasileira em torno do que ele acha que tem que ser a família, o papel da mulher, os direitos da mulher. Então, assim, não dava... Ele trouxe para a questão pública a dimensão privada mesmo, né? Ou seja, ele é uma pessoa que estava pregando um comportamento e política pública e nem ele vive dessa maneira. Então, assim, não tinha como ignorar. Ele está aí fazendo campanha, né, se colocando como bem contra o mal, e a vida privada dele é uma vida que não condiz com isso. Então, assim, impossível não passar. Assim, eu não quero criar moralidade, né? A vida privada das pessoas é a vida privada das pessoas, mas quando você traz todas essas pessoas para a vida pública, não tinha como não falar, né? E até, assim, todos os casamentos dele começaram e terminaram dentro dessa situação. Só que, ao mesmo tempo, aí, enfim, ele vai, né, para púlpito religioso colocar uma imagem que, na prática, ele não vive sob essas regras e nem sob essas doutrinas, dogmas religiosos. Então, ele não tinha como esconder isso dos brasileiros. A Juliana revela no livro também, pelo menos eu não tinha lido antes,
que ele exigiu o exame de DNA da Ana Cristina para assumir o Jair Renan. Quer dizer, tamanha a desconfiança que ele tinha. Ele mudou o nome do Jair Renan. O Jair Renan nasceu Renan Vale. E aí, depois do teste, ele vira Jair Renan Vale Bolsonaro. E ainda tem a questão do aborto, né? Que, no caso, quando ele foi questionado, não, é a decisão do casal, né? E depois diz que a Ana Cristina que quis levar adiante a gravidez, porque quando ela engravidou, ele ainda estava com a Rogéria, que era a primeira esposa. Talvez essa seja uma das maiores hipocrisias da campanha, porque sempre me chamou muita atenção a capacidade dele falar sobre essa questão do aborto, né, querendo restringir ainda mais a nossa legislação, que já é bastante restritiva, uma das mais restritivas no mundo, e ele tem esse passado, né, essa história, assim, que foi uma coisa, por exemplo, que atrapalhou muito o José Serra na campanha de 2010, numa situação parecida, em que ele também quis usar essa carta da cartada da história do aborto, e aí, enfim, ele também tinha uma questão pessoal em torno disso. E o Bolsonaro parece que quer usar, e eu acho até que a imprensa, no fim, explorou um pouco. Algumas dessas declarações são de colegas jornalistas ao longo do tempo, mas é impressionante como ainda não acessa para o público mais próximo dele essa informação de que ele viveu uma situação dessa, ele já se colocou contrário, ele tem uma hipocrisia em torno disso, né? Muito bem, Ju. Depois da eleição, se você tiver com um tempinho, você volta para a gente falar sobre essa coisa do Carlos, perspectivas futuras, até porque aí a gente já vai ter claro, né, se o Bolsonaro vai se reeleger, se o Lula vai se reeleger, se vai se eleger. Umas férias, mas a gente tenta marcar. Tem gente perguntando o nome do livro, Negócio do Jair, da Juliana Dalpiva, História Proibida do Clã Bolsonaro, editora Zahar. Então tá aqui para quem está perguntando. E não deve ser fácil ficar envolvido. Fazer uma propaganda do podcast também? Por favor, Então, a gente publicou na semana passada, tá em todas as plataformas de áudio, no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, no YouTube, no Google Podcasts, e até no UOL mesmo, quem quiser ouvir pelo UOL, fica à vontade. A segunda temporada do UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro. Eu trago alguns aspectos que estão no livro, mas aí a história é um pouco para contar como são as relações da família, do clã Bolsonaro com policiais bandidos. Tem um mergulho na relação dele com o Adriano da Nóbrega, sobre como que acontece a ascensão do Adriano da Nóbrega, sobre como o Bolsonaro foi visitar o Adriano na cadeia, na época que ele estava respondendo por um homicídio, e também, enfim, como eles ignoraram o perigo das milícias ao longo do tempo, querendo diferenciar milicianos e bandidos, como se milicianos não fossem bandidos. Tem bastante coisa lá, 4 episódios, e, enfim, quem gostou do livro ou quem gostou da primeira temporada do podcast, acho que vai também se interessar pela segunda. É isso aí, Ju. Liana Dalpiva navegou com a gente aqui hoje no Fórum 11h30. Muito obrigado. Boa sorte aí, espero que você depois possa tirar férias de tudo que envolve essa situação. Nossa solidariedade para ti aí. Eu sei que você deve estar sofrendo, até se quiser falar disso, fica à vontade, ameaças, ou seja, intimidações, e que espero que a gente passe por essa fase e saia do outro lado do túnel, né, Juliana? Obrigada pelo espaço, estou me cuidando aqui, enfim, com bastante cautela de tudo, mas preferia essa. Vamos falar de trabalho, que é melhor. É exatamente o que eu faço, é que eu nunca me preocupo com isso. Olha, eu nem leio esses comentários, isso aí, eu só vou dando delete aqui. Viu? Isso aí. Obrigada, Tudo de bom Juliana. você. Sucesso aí, muito obrigada. Tchau. Beijo. Tchau.